Hoje elas vão ter dificuldade lá em cima. Solta a vinheta, editor. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Ainda esse ano eu prometo acabar Filipenses, mas eu acredito que depois... Eu estou até pensando em pegar minha mensagem, mandar alguém redigir um texto e fazer um livro, né? Aí eu boto a bibliografia lá, se torna um livro. Comentários do pastor Neto sobre Filipenses. É assim que os caras fazem livro hoje. Prega, depois transforma a pregação num livro e... prega e transforma a pregação num livro. Filipenses capítulo 3. Hoje eu vou ler, hoje a gente vai falar do 1 até ao 11. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto de Paulo é um texto de 2000 anos atrás, mais ou menos. A menos, né? Mais não é. Mas é um texto que serve muito também para hoje. Serve muito para o tempo que nós estamos vivendo. O tempo dos cães, dos maus obreiros, onde a verdade de Deus é atacada constantemente. Onde a graça de Deus e a obra redentora na cruz é trocada por ações do homem e levando o homem a ser seu próprio redentor. Tempos de hoje, de um evangelho centrado no homem e não na consumada obra de Jesus na cruz. E por isso Paulo diz: acautelai-vos, tenham cautela, cuidado com esse povo. Cuidado com esse povo que estão dizendo coisas para vocês que não é verdade. Eu vi um vídeo essa semana de um traficante no Rio de Janeiro, com uns anéis de ouro, escrito Jesus, louvor ao fundo. E do lado, o cara com um fuzil. E eu posso até estar julgando, né? Porque foi tanto irmão fazendo sinal de arminha, e tanto irmão sendo a favor de que os crentes estejam armados, que pode ser até que era um crente, anel de Jesus,
Dia de ouro, um crente próspero, louvor e arma, tem tudo a ver com os crentes de hoje. Talvez, eu acho que não é nem traficante, até o cara era crente, ó. E eu achando que era traficante. O cara fez a prova, né, da Polícia Federal e estava armado. Porque até as nossas canções, a gente falava isso hoje no estudo bíblico, na escola bíblica dominical, do perigo das canções que doutrinam. Os cantores de música secular começaram a ver que o gospel também é legal, e se juntar fama com gospel, melhor ainda. E daqui a pouco a gente vai estar cantando aqui música de gente de boa. O Luciano do Zé de Camargo e Luciano lançou um CD gospel. Agora, eu não ouvi ainda. Não tive a oportunidade, não, mas eu acho que eu vou ouvir. Ver se eu lembrar essa semana, eu vou ouvir para ver o que sai. Mas é porque o gospel é algo normal hoje e todo mundo é gospel. Até ser crente é modinha. Um evangelho cada vez centrado no homem. E por isso que o tema da minha mensagem hoje é o perigo do moralismo, porque o que Paulo vai atacar nos Filipenses é que tinha um povo, esses maus obreiros, que Paulo pregava sobre o evangelho da graça, e Paulo dizia: olha, vocês são salvos por causa daquilo que Cristo fez por vocês na cruz. Vocês são salvos por aquilo que pelo preço que Cristo pagou na cruz por vocês. Então vocês não precisam fazer nada para ser salvos, apenas creiam na obra redentora de Jesus na cruz. Vocês não precisam circuncidar. E o que é circuncidar? Circuncidar, na linguagem mais popular hoje, era fazer a operação de fimose. Pegava o bigulinho do menino, botava em cima da pedra e vrau, arrancava o prepúcio do negócio, aquela pontinha de cima. Isso era a circuncisão. Graças a Deus por Jesus, que não precisa mais fazer isso. Deixa o bicho do jeito que está, não mexe mais. E aí a lei judaica dizia que se você queria ser um judeu verdadeiro e queria alcançar a salvação, você tinha que circuncidar. E o próprio Paulo, no texto, ele vai chamar a circuncisão de mutilação. Vocês apenas estão se cortando. Porque, na verdade, o coração de vocês está distante da verdade. A gente quer viver o evangelho carregando um fardo, um peso. Eu vou falar já sobre isso, mas então eu vou me atentar aos meus pontos logo. Então eu tenho alguns perigos que você precisa tomar cuidado com o moralismo que muitas vezes afeta a igreja, afeta a sociedade, que quer dizer que, olha, tá vendo? Você é crente, tem que fazer isso. Você é crente. E te trava, e te impede, às vezes, de até viver na sociedade. E você carrega esse fardo nas costas, como se isso, não é nem como, é para que isso te dê algum direito diante de Deus. Porque quando a situação aperta, algumas de nossas orações são: Senhor, mas eu faço isso para Ti. E a gente comentava sobre isso aqui na nossa reunião de liderança, sobre algumas dificuldades que a gente tem com ações da igreja. E eu falei: olha, a gente tem dois caminhos. Ou nós continuamos ensinando que as pessoas fazem voluntariamente e o coração delas estão ou não. Ou a gente transforma isso aqui num antro de neopentecostalismo, onde você diz... Obrigado, Moisés. Onde você vai ter que dizer: você quer ser abençoado? Faça as coisas para a igreja. Se você fizer as coisas para a igreja, nada de ruim vai acontecer na sua vida. O pastor vai orar por você e as coisas vão começar a andar. Olha, quem se sacrifica lavando o banheiro da igreja, o milagre vai acontecer na sua vida. Ou a gente transforma a igreja nisso, e bomba,
que Edir Macedo não chegou onde chegou porque o negócio não funciona. Não funciona. Um monte de gente presa e amarrada na ideia de que Deus é um ídolo. E nós transformamos Deus em um ídolo, em uma imagem de escultura, quando nós nos relacionamos com Ele à base de troca. Eu venho de uma família que conviveu por muito tempo com ídolos. E era garrafa de bebida, era comida na encruzilhada, era vela, era não sei o quê. E com a ideia seguinte, ó, se você der isso para a entidade te devolve. Você dá e ela vai cuidar de você. Você dá e ela te protege. E a gente transforma Deus em ídolo quando a gente começa a fazer coisas para Deus apenas com a intenção de que Deus, de alguma forma, eu quero que Deus me proteja. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa certinha, que a religião diz como padrão, não porque você mudou de vida, mas porque você acredita de que você vivendo assim, as coisas vão funcionar. Do dia conversando com alguém sobre essa questão, e a questão de bebida. E eu falei, a gente precisa entender que as pessoas que entram na igreja e elas param de beber, elas não podem parar de beber porque elas entraram para a igreja. Quem parou de beber, de fumar, deixou os vícios, jogo, seja lá o que for, apenas porque entrou na igreja, quando ela sair da igreja, ela vai voltar a fazer. E pior, ela vai fazer escondido dos irmãos, porque ela começa a tirar o pé da igreja. E aí ela diz assim, não, porque eu sou crente, crente não pode, então para evitar problema, eu vou fazer escondido. Mas aqueles que entenderam o malefício, que deixaram que a mensagem chegasse em sua cabeça, e entenderam o malefício dessas ações para a sua vida, e que Cristo fez isso eles entenderem, independente de eles estarem ou não na igreja, não irão fazer, porque a gente vive atrelado e apegado a esse falso moralismo. E aí Paulo vai falar para a gente sobre os perigos desse moralismo para a igreja, que era para a igreja de Filipe, isso aí é para nós. E o primeiro perigo é que o moralismo não necessariamente quer dizer vida com Deus. É preciso entender isso. Paulo diz que ele tinha moralidade suficiente para ser irrepreensível. Olha o que o texto diz, gente. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você não conseguia olhar para Paulo e dizer assim, rapaz, esse cara aqui dá uns vacilos na lei. Porque o cara era zeloso em fazer aquilo que Deus queria. Quanto ao zelo com a religião, quem se levantava contra a religião, Paulo atacava e matava, como ele estava presente no assassinato de Estevão. Irrepreensível como uma prostituta que chegou, estava lá no como é que chama aqui, meu Deus do céu? No Badaloura, né? Lá no Badaloura, se prostituindo. Lá na Bahia seria no Damasco, na casa de prostituição. E ela estava lá se prostituindo, mas um cabelo, ó, até o bumbum. Não dá nem para usar mais alta-one, graças a Deus, Retão. Agora o cabelo está no jeito. E aí alguém falou para ela, menina, por que você não corta esse cabelo, menina? Corta esse cabelo, faz como a Tawane, revoluciona, muda tudo. E a prostituta foi lá e disse, não, a Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo. Por isso, eu jamais vou desagradar a Deus cortando meu cabelo. Mas é uma prostituta, gente. Mas o moralismo dela em manter-se fiel a princípios morais
que podem dar alguma coisa, ela com Deus está lá. É assim que a gente tem vivido. Paulo era irrepreensível, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, um dos 2 filhos mais importantes de Jacó ali. Circuncidado, quanto à lei, fariseu. O fariseu começa a ter problema no Novo Testamento. Mas o fariseu era uma pessoa que era zelosa quanto ao cumprimento da lei. Era zeloso quanto ao cumprimento da palavra. Então não necessariamente o fariseu era alguma coisa ruim. A gente hoje já usa com um tom pejorativo. Fala fariseu, quem é o fariseu? É aquele que diz uma coisa e faz outra. Esse é o fariseu hoje. A gente precisa entender que quantidade não gera qualidade. Analise as suas intenções do porquê você faz as coisas. Analise as suas intenções do porquê você está se dedicando ou não para Jesus. Analise as suas intenções do porquê você é tão zeloso com as pequenas coisas, principalmente se for dos outros. Dos outros, aí é que a gente é zeloso demais. E é por isso que no final a gente descobre que todos estamos na mesma bacia. Paulo nos ensina que moralismo não necessariamente quer dizer vida com Deus. Cuidado com essa galera que é certa demais. Cuidado com essa galera que converteu uma semana e ele jogou todos os discos dele fora, jogou os DVD, apagou os arquivos do computador, meteu uma calça social, jogou a quena fora, comprou uma Havaiana daquela de R$8 que o fundo é azul e em cima é branco. Tinha uma barba desenhada, raspou a barba, cortou o cabelo bonitinho, ou pelo menos o cabelo arrumadinho, né? Meteu uma camisa social e parou de falar, e aí, brother? Aí começou a falar, a paz do Senhor, meu irmão. Melhor, meu irmão não, a paz do Senhor, vaso. E aí, terra, manto ou glória. Cuidado. Eu não estou dizendo para você, pelo amor de Deus, não seja como eu. Confesso as minhas dificuldades de ver uma pessoa falando comigo assim, já dizer, meu Deus do céu, lá vem. Ô gente, vou contar uma história para você. Eu estava lá, eu marquei com a Liliane, eu saí com a Liliane lá em Salvador. E aí a Liliane mandou a localização em tempo real dela, para a gente poder se encontrar na rua, no lugar onde a gente estava. E aí eu estou aqui no meu WhatsApp, olhando a localização real da Liliane para eu ir atrás dela. Aí chegou um cara, grande neto, a paz do Senhor, varão. Ô gente, só falar me arrepio todo, ó. Aí eu já olhei pro cara, sabe o que eu fiz? Eu não acredito, só em pensar, hoje eu tenho até vergonha. Peguei meu celular, meti no bolso, eu falei, ladrão, meti o celular no bolso. Aí ele fez assim, não tá me conhecendo, né? Aí eu falei, não rapaz, eu realmente não tô te conhecendo. Aí eu espero até que o cara não veja o culto. Se o cara ver o culto, o cara ver o cara falou de mim, né? Aí já foi, aí já falei mesmo, tá ao vivo aí. Aí ele fez assim, sou eu rapaz, fulano de tal, lá de não sei da onde. Aí eu olhei e falei, rapaz, é você mesmo e tal. Aí que eu lembrei do cara, você é meu irmão, rapaz. Eu falei, agora de igreja, né? Porque eu nunca tive essa relação tão boa assim com você não, que agora eu lembrei de você. Lembrei da minha infância com você. Aí ele, rapaz, com um linguajar muito crente, velho. Um linguajar crente, o cara crente. E depois mandou um vaso não, ele mandou um áudio para mim. E aquele áudio assim, crente. E eu fico com vergonha até de responder, né? Eu falei vontade de falar assim, não mano, beleza e tal, é nóis. E a pessoa, não posso falar isso. Aí eu tenho que forçar, né? Mas eu não dou conta de forçar, eu digito. Não, meu irmão, beleza aí na benção. Beleza, não pode falar beleza, não pode. Tem tanta coisa que crente não pode falar, né? Mas em falar assim, e aí, manto, ô Nébias, aleluia, meu irmão, ô glória, tá tudo certo, aleluia, bênção, varão, é nós não pode, não sei nem mais falar como crente, estou até arrependido disso. Eu não sei como é que é a vida do cara, nem conheço a vida dele, mas há uma cisma, porque a gente entra numa bolha, e essa bolha pode transformar você num cruel religioso.
Paulo vivia em função de coisas que pareciam louváveis. É bonito você falar com o irmão: ô meu irmão, a paz do Senhor, aleluia. E aí, varão? E aí, toda aquela coisa. Paulo tinha uma vida reta, obediência à lei, defendia a religião dos seus antepassados. Paulo era daquele cara que chegava Paulo era desse pastor essa semana que foi processado, chegava na encruzilhada, via um bozó de templo de candomblé e ele quebrava. Ele chegava lá, o quê? Não, aqui quem manda é o judaísmo. Macumbaria, sai Satanás. Chutava, fazia isso. Mas nenhuma dessas coisas dava a Paulo satisfação ou tornava ele aceitável a Deus. Paulo olhava para o seu ser exterior. Paulo olhava para o seu padrãozinho de crente, mas não olhava para o seu ser interior. Deus nunca tinha entrado por dentro de Paulo e transformado o seu interior. Ele tinha apenas um bom estereótipo de um religioso. Falava como crente, agia como crente, conversava como crente, ouvia as coisas dos crentes, mas não era crente. Primeiro, perigo do moralismo é que o moralismo não necessariamente quer dizer vida com Deus. Segundo, o moralismo pode transformar nossas boas obras em ações de salvação. Ele corre um sério risco de achar que as boas obras que nós fazemos vão nos dar algum direito diante de Deus. Eu vou me voluntariar no projeto, porque eu sei que se eu me voluntariar no projeto, Deus vai me abençoar de alguma forma. Intenção mal, versículo 2 diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Os maus obreiros eram esses que fingiam ser pregadores do evangelho, mas desfaziam do evangelho da graça, e eles substituíam a graça de Deus, o favor imerecido, por méritos humanos. Ele dizia para você que faça coisas para Deus, e isso vai lhe dar méritos, isso vai te dar alguma moral diante de Deus. Isso lhe faz uma pessoa especial diante de Deus. Olha, a vida que você vive, com certeza, se tu orar, Deus faz. Como se a vida que eu vivesse me desse algum mérito, algum crédito diante de Deus. As boas obras que nós fazemos são consequências da fé que nós temos, mas elas não são alicerces da nossa salvação. Nós não dependemos das boas obras para sermos salvos, nós dependemos apenas da fé. Os judeus acreditavam que a circuncisão era essencial para a salvação, e Paulo diz que a circuncisão era apenas uma mutilação. Vocês estão apenas cortando o pinto à toa. Vocês estão cortando a cabeça do biruliro, achando que vai ser e vai para o céu. Vai para o inferno e ainda vai sem pele. E é isso que Paulo diz para eles. Vocês estão fazendo coisas necessárias, rapaz. Não vai resolver, não. A verdadeira experiência espiritual é uma circuncisão de Cristo. E uma circuncisão espiritual que Cristo faz dentro de nós, cortando aquilo que não serve. Eu estou pensando na Tawane traduzindo a minha pregação, meu Deus. Agora que eu estou cortar a cabeça do biruliro, não precisa trazer isso não, esquece esses negócios. Já não vou falar mais sobre circuncisão, só para te ajudar. Terceiro, o moralismo pode impedir você de ver o agir de Deus. O versículo 3 diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
O que parecia para Paulo, você já imaginou? O cara viveu a vida dele toda como um bom crente. Eu gosto de ouvir isso, eu gosto. Eu confesso para você que eu gosto. Eu já ouvi isso aqui na igreja de uns quantos. Aqui não tem ninguém que falou não. Pelo menos para mim. Que a maioria aqui veio junto com a gente. Mas os que vinham de fora diziam assim: pastor, é porque assim, o que o senhor está falando vai contra tudo aquilo que eu aprendi por muito tempo. Então, tenha paciência. Porque a pessoa ouviu um monte de vezes aquilo que foi normal e ela não conseguia raciocinar, não conseguia pegar. Eu me lembro de uma senhora que uma vez veio aqui num culto e ela está morando no Maranhão hoje. E aí ela ouviu o culto, aí acabou o culto, ela falou assim: eu posso conversar com o senhor? Eu falei: pode. Aí a gente entrou para conversar ali. E aí ela falou assim: sabe o que é? É porque o que o senhor fala é muito perturbador para mim. Porque eu sempre me comportei como uma boa crente, sempre me arrumei como crente, e eu achava que isso me dava algum mérito diante de Deus. E por muitas vezes ela falou para mim assim: eu deixei de me arrumar, de ser uma pessoa mais arrumada, porque o que eu ouvia dizer é que eu tinha que andar meio jogada mesmo para poder Deus me aceitar, porque esse negócio de maquiar essas coisas, Deus não ia me aceitar. Isso me deixa perturbada. E eu falei assim: esse é o princípio do evangelho, bagunçar sua mente. Porque quando bagunça é que você está disposta a largar aquilo que você aprendeu errado e começar a infiltrar o novo na sua cabeça. Paulo viveu a vida dele toda daquele jeito e de repente chega um cara, encontra com ele no caminho da massa e diz assim: Paulo, está tudo errado, velho. E se vacilar, Paulo, tu vai se lascar, tu nem vai... Eu não acredito que eu fiz tudo isso. Foi, Paulo, você viveu todo esse tempo errado mesmo. Mesmo sendo o melhor cara, tudo que você tinha, ele diz assim: olha, tudo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. O moralismo de Paulo estava impedindo ele de ver Deus agir na vida dele, porque ele estava baseado em o que ele fazia. Paulo percebeu que todas as coisas que eram mais caras não passavam de refúgio, não serviam para nada. Perdeu tempo? Perdeu tempo. De alguma forma, dava lucro para Paulo, deu glória pessoal para Paulo. As pessoas diziam assim: eis ali um homem de Deus, eis ali um ungido do Senhor, eis ali um cara com que Deus está nele. Só que as atitudes de Paulo só glorificavam a ele, mas não glorificavam a Deus. Paulo passava na rua, as pessoas diziam assim: lá vai um homem de Deus ali, ó. Olha, aquele ali é o homem de Deus, aquele homem ali é assim. Mas aquilo nunca deu glória a Deus, a vida que ele vivia. E é preciso pensar que Paulo não rebaixou a sua moralidade. Porque não é esse o sentido da pregação também. Dizer que você tem que viver de qualquer jeito, não. Paulo fazia certo, só que a intenção era errada. Paulo não disse: então a partir de agora também não vou defender nada, não foi isso. Nós não estamos transformando a pregação em ver do jeito que você está, ou você tem que ver do jeito que você está, mas deixa o trem como está, é assim mesmo que vai. Não é assim. Mas a questão é que quem estava mudando? Porque quando Paulo descobriu a religião judaica, ele era um fariseu. E ele aceita o padrão, e era um padrão mais elevado da vida, né? Mas ele diz assim: sabe de uma coisa? Eu não vou abandonar o meu padrão de moralidade, mas eu quero encaixá-lo em Cristo, como diz Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Ele aceitou o padrão mais elevado. Era se conformar conforme a imagem de Cristo. Estar em conformidade com o Cristo. Quando a gente converte, Deus vai remover de nós aquilo que não presta e vai aperfeiçoar tudo aquilo que nós temos de bom. Mas é Deus que tem que fazer. É Deus que tem que transformar. É Deus que tem que dizer para mim como que as coisas vão. E não apenas, agora converteu, então tem que ser assim, 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 assim. Tem que, virou a máquina. O Evangelho é muito mais do que um amontoado de verdades e de dogmas. É muito mais do que um punhado de preceitos a serem vividos. O Evangelho é muito mais do que religião. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa de Jesus. E ser cristão, ser crente, ser evangélico, ser protestante, não é apenas ter na mente as doutrinas da igreja. Ser cristão é ter um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Eu posso ter um relacionamento sincero com a igreja, estar cumprindo todos os preceitos que a igreja diz, todas as doutrinas que a igreja diz, e estar longe de Jesus. Nunca se encontrou com Jesus, se encontrou com a igreja, e está há anos na igreja, mas nunca teve um encontro com Cristo, porque ficou baseado em cima de preceitos e de doutrinas, e não em cima de uma relação com Cristo por meio da sua palavra. E por último, o último perigo do moralismo é que ele faz você carregar um fardo que não é seu. Ele faz você carregar um peso nas costas que não é seu. Versículo 9 ao 11, Paulo diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser cristão é conhecer Cristo de maneira pessoal. E quando nós nos encontramos nisso, Paulo vai dizer no versículo 9, ele fala da justiça de Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas tendo a justiça de Cristo. A justiça de Cristo era o principal objetivo de Paulo, ou a sua justiça era o seu principal objetivo. Ele tinha a justiça dele própria, por meio das suas obras, por meio de seguir a sua norma. E agora, Paulo diz que o objetivo dele é a justiça de Cristo. O que Paulo diz como justiça de Cristo, ele diz assim: agora o que eu quero é gozar daquilo que Cristo fez por mim. Eu não quero carregar nas minhas costas um peso de ter que fazer um monte de coisa apenas porque eu vou alcançar algo. Eu descobri que se eu fizer esse monte de coisa tentando alcançar algo, não vale a pena, é perda. Eu quero a justiça de Cristo. Quando Paulo conheceu a Cristo, ele perde essa justiça própria e ele ganha a justiça de Cristo. E aí ele vai chamar de imputação. O termo imputação na Bíblia significa depositar na conta de alguém. Paulo chega diante de Deus com a irrepreensível Hebreus dos Hebreus, da tribo de Benjamim. O cara era crente, meu irmão, com linguajar de crente, e ele diz assim: olha, a forma que eu estou vivendo, o jeito que eu estou vivendo, quando eu procurar a minha conta lá no céu, ela vai estar poupançuda.
E quando Paulo chega diante de Deus, com toda a vida que ele viveu, e ele vai olhar a conta dele, ele descobre que independente de tudo que ele fez, a conta dele está vazia, não tem nada, não valeu de nada tudo aquilo que ele fez com a intenção de ganhar alguma coisa de Deus. E aí Paulo corre para Deus, se descobre falido. E quando ele olha para Cristo, ele vê que Cristo é perfeito. E ele falido e Cristo perfeito. E o homem que fez tudo e descobre que não tem nada na sua conta, e descobre um Cristo perfeito, vai até Cristo e se entrega a Cristo e recebe de Cristo a sua justiça. E agora ele descobre que não é por causa dele, mas é por causa de Cristo. E quando ele se entrega a Jesus, ele descobre que Deus depositou na conta dele a justiça de Cristo, e Cristo é que vai pagar a conta que era de Paulo. Imputação é depositar na sua conta o que Deus imputou por nós, em nós, é que Ele depositou na nossa conta a justiça de Cristo, e nós precisamos acreditar de que Deus está depositando na nossa conta por causa de Jesus. E os pecados de Paulo, que ele achava que com a vida dele tinha resolvido, ele descobre que não tinha resolvido com a vida dele. E reconhecendo sobre a vida dele a justiça de Cristo, ele descobre que os pecados dele são colocados na conta de Cristo na cruz. É o amor de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é graça. Amor que não tem fim. Tomou o meu lugar, imputou o meu pecado. Lei é favor merecido. No Antigo Testamento estávamos sobre a lei. Eu faço, eu recebo. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. No Velho Testamento está cheio disso. A igreja usa muito isso. Toda bênção é precedida de obediência. Isso é lei. Na graça não é assim. Na graça é favor imerecido. Na lei a gente fazia o que a religião dizia que tinha que ser feito para alcançar alguma coisa. Em Cristo nós olhamos para a cruz e dizemos: Senhor, eu faço porque o Senhor mudou a minha vida e eu vou fazer. Em Cristo nós não somamos débitos e nem créditos. Você não fica devendo nada para Deus. E você também não tem nada lá depositado para te dar crédito. É Cristo, nossa justiça. Por isso, você precisa entender que andar certinho, parecendo um crente, não quer dizer que você tem vida com Deus. Segundo, cuidado quando você fizer boas obras, achar que isso vai te dar algum crédito diante de Deus. As nossas boas obras, elas são reflexo de que nós fomos salvos e não alicerce da nossa salvação. Terceiro, cuidado que carregar o fardo de fazer um monte de coisa certinha, achando que você vai merecer alguma coisa de Deus, pode impedir você de ver o agir de Deus na sua vida. Deus deixa de agir porque você acha que você é tão bom como Paulo, tão bom, que você nem precisa tanto de Deus assim. Só com sua força é o suficiente para você ir. E por último, cuidado para você não estar carregando um fardo que não é seu. O evangelho é leve, porque nós dependemos da justiça de Cristo, que Ele perdoou a nossa vida e transformou o nosso ser. Quero convidar você a se colocar de pé.
Se você puder, né? Eu quero convidar você a pensar em que está baseado, em que está baseado as suas boas ações, em que está baseado as suas boas atitudes. É um falso moralismo só para parecer alguma coisa? Ou é que Cristo libertou? Paulo não baixou a sua moralidade. Paulo não deixou a vida também, vou fazer de qualquer jeito, já que estou tudo na conta de Cristo. Não é isso. Mas é entender de que a nossa fé e a nossa salvação é naquilo que Cristo pagou por nós. E não em méritos, deméritos ou créditos nossos. Que você possa fazer como Paulo, que se entregou a Cristo, que se lançou aos pés de Cristo, que considerou tudo aquilo, todas as experiências religiosas que ele tinha como perda, tudo por causa de Cristo. E deixou que Cristo imputasse sobre ele o seu pecado, depositasse na conta dele a justiça de Cristo. E aí sim Paulo pôde ser salvo. E tentou de todas as formas ensinar isso para a igreja de Filipe. Entregue-se a Cristo hoje. Creia na graça de Deus. E seja levado para uma nova vida. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isso é graça. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos perdão pelas vezes que somos vergonha, como Paulo por muitas vezes foi. Queremos carregar a salvação em nosso colo, queremos carregar a salvação em nossos braços, queremos achar que somos alguma coisa por fazermos alguma coisa, nos achamos melhores porque achamos que fazemos coisas. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver uma vida religiosa, grudado e garrado apenas naquilo que a tua palavra diz. Queremos viver as tuas verdades com o nosso coração transformado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Nós não queremos apenas viver num processo religioso de cumprir ações, de cumprir dogmas, cumprir preceitos, mas não sermos transformados pelo Senhor, não sermos mudados pelo Senhor, vivemos de aparência, vivemos enganados. Deus, em nome de Jesus, transforme o nosso interior para que o nosso exterior represente a glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, tire de nós o fardo moralista de carregar a salvação em nossos ombros, de viver baseado na lei e não olhar e perceber que a tua graça foi derramada sobre nós e que nós somos salvos por ela, por acreditarmos nela, por vermos o agir do Senhor em nós. Não queremos ser impedidos de ver o agir do Senhor em nossa vida, porque estamos cegos por um espírito religioso. Transforme a nossa vida e o nosso ser, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a nossa semana, pedimos a tua misericórdia sobre nós. Nos ajude mais uma semana a vencermos essa contaminação do coronavírus. Nos dê sabedoria. Abençoe a vida daqueles que estão doentes, aqueles que precisam da boa mão do Senhor. Abençoe a vida das pessoas que nos acompanham pela internet. Que a palavra do Senhor possa ser semente também lançada em seus corações. Que todas as programações possam dar sequência de acordo com a tua vontade. E que o Senhor faça forte, alcançado e multiplique as forças daquele que não tem algum vigor. Em nome de Jesus.